As nossas saudações para todos aqueles que se juntam a nós em mais um Evangelho no Lar. Evangelho semanal que, semanalmente, ao longo dos tempos, temos vindo a repetir para que possamos levar a todas as famílias que se queiram juntar a nós o Evangelho de Jesus e as suas instruções, as suas explicações, porque elas são fundamentais para a nossa vida. Nós, inicialmente, para sintonizarmos com o mundo espiritual que se junta a nós, temos sempre um cântico com o nosso Rui e a nossa Lena e juntamente com a Sara. Livro 1, página 33. Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, nós queremos te pedir o concurso dos bons amigos, nossos irmãos, companheiros, nossos anjos de guarda e todos aqueles que de alguma maneira têm afeto por nós. Nesta noite que precisamos seja de paz, de tranquilidade. Pedimos também por todos aqueles que de alguma maneira nos estão a ver, hoje ou noutra hora, também eles possam ser beneficiados com a presença dos nossos amigos e dos amigos, especialmente os deles,
aqueles companheiros que não nos largam, aqueles que nos amam, aqueles que Deus permitiu que fossem nossos irmãos maiores, para que nós possamos de alguma forma caminhar neste terreno e sermos úteis à nossa volta, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa sociedade. Permite, Senhor, que eles nos possam intuir, permite, Senhor, que eles hoje nos possam beneficiar de novo com as intuições, para que hoje possamos aproveitar um pouco daquilo que é seguramente a mensagem mais pura que nos deixastes. Que Deus nos abençoe e que muito gratos estamos por termos conseguido reunir-nos hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26º, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, os itens 7, 8, 9 e 10. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender as palavras que não lhes pertencem, porque elas não são um produto da sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz chegue a todos. Ele não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: eu não tenho fé porque eu não a pude pagar. Eu não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não constitui privilégio e encontra-se por toda a parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a sua repulsa por tudo o que é de interesse egoísta, e que sabe como é necessário pouca coisa para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoca tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida que se podem obter assim manifestações, mas quem nos poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre correm prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias, deve antes de tudo pedi-las com seriedade e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se grandear a benevolência dos bons espíritos é que decorre da humildade, do devotamento, da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante que respeita a própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e nunca o será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, comparando os médiuns aos ledores de boa sorte, mas também porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente instável, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta, que pode faltar-lhe no momento em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho e que, por essa mesma razão, representa uma propriedade da qual naturalmente é lícito tirar partido. Mas a mediunidade não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, já não há mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício anula-se. Também não haverá um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de qualquer fenómeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, por conseguinte,
dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar quem paga. Não há mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe, são os espíritos das almas dos mortos, cujo concurso é posto a preço. Esse pensamento repugna instintivamente. É este tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 28, O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um género de mediunidade que requer esta condição de uma maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de o vender. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Que aquele que não tenha com que viver procure recurso em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagra, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levar-lhe-ão em conta devotamente os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que pretendem fazer deles uma escada para subir na vida. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, no título Premonição, diz assim: muita gente circula por esse mundo feita profissional da adivinhação e do destino, que apresentam como transitório face aos seus poderes ocultos. A ninguém é dado saber o futuro. Quando os apóstolos se dirigiram a Jesus, procurando quando seria o fim do mundo, pensavam, ele respondeu que ninguém sabia, nem ele, só o Pai. Quem pode ter a presunção de visualizar o futuro? Todavia, a bondade de Deus sempre permite que avisos e advertências, verdadeiro despertar para a vigilância, ocorram em nossas vidas o mais das vezes de forma parabólica, para que possamos prevenir-nos e evitar caminhos tortuosos que podem conduzir-nos ao abismo. Não desprezes, pois, o que te surge à imaginação por qualquer forma. Medita, analisa, busca compreender, ora e vigia. Certamente que serás capaz de contornar os obstáculos. Nada está determinado pela justiça divina quanto à forma como enfrentarmos a colheita do que semeamos. O amor está sempre à nossa disposição para o intento. Adormecido que seja, não estranhes a dor, por cobradora justa do passado. Estas instruções que ouvimos são mais ou menos tópicos que importa considerar em todos aqueles que se dedicam à prática da ajuda espiritual. Dizia o texto, em determinada altura, que a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente. Está na sequência daquilo que a instrução espiritual também aponta, quando Jesus diz que deve ser oferecida, praticada gratuitamente. De facto, as instruções espirituais que a doutrina espírita pode facultar a todos aqueles que a queiram consultar, vai ajudar muitos dos que, tendo esta mediunidade mais à flor da pele,
como nós dizemos, mais ostensiva, os vai fazer compreender que tipo de problemas é que vão enfrentar, aqueles que o enfrentam inclusivamente, antes de conhecerem as instruções que os Espíritos nos colocam para a prática real e bem executada da ajuda espiritual através da mediunidade. Então é bom que cada um de nós, aqueles que têm essas sensibilidades a acontecer no seu dia-a-dia, que queiram instruir-se, conhecê-la melhor, que possam ser capazes de obter esclarecimentos, obter informações, obter pontos de vista que os auxiliem a pôr em prática devidamente essa mediunidade. A mediunidade é uma faculdade que permite ao médium ser intermediário entre aquilo que são as comunicações espirituais do mundo maior com o próprio médium, com aquele que na Terra pode receber essas instruções. E nós vamos sabendo que as instruções espirituais dos espíritos maiores, dos espíritos novos, eles não vêm a qualquer reunião, não vêm a qualquer contacto que na Terra, mesmo tendo presente essa faculdade, se predisponha a pô-la em prática quando a utiliza de forma displicente, de forma contrária àquilo que são as orientações que estão estabelecidas. Então, bom, que entendamos que há muita mediunidade a ser exercida, talvez de forma menos concreta, menos correta, porque desde que haja pagamentos, desde que haja comercialização da faculdade, logicamente que a presença dos espíritos maiores, os espíritos bons, não estarão aí como o homem bom na Terra, não se juntará àqueles que na Terra sejam maus. Então, quando nós temos condições de poder ter presentes essas ajudas, era bom que nos pudéssemos reunir com os que do mundo espiritual nos ajudam a fortalecer cada vez mais esses conhecimentos e esses aprendizados e pondo em prática devidamente aquilo que vamos conhecendo e aprendendo, mas, sobretudo, tendo presentes com a nossa simplicidade, com a nossa humildade, com a nossa forma de querer aprender um pouco mais, termos sempre presentes que o que recebemos de instrução, de apoio e de ajuda do mundo espiritual provém mesmo de espíritos bons que, com o tempo, vamos percebendo melhor como e quem eles são. Como escutamos nas leituras de hoje, a mediunidade é naturalmente uma faculdade que faz parte do ser humano. Porém, essa faculdade não é adquirida pelo esforço, pelo estudo que desenvolvemos, porque é uma concessão divina. É algo que nos é concedido por Deus para determinada finalidade da nossa evolução e, como tal, ela não é nossa pertença. Assim como Deus nos concede essa faculdade, também a pode remover em qualquer altura. E, portanto, não nos é lícito, conforme escutamos as orientações dos Espíritos, vender ou tirar partido dessa faculdade com fins económicos ou financeiros. Por diversas razões, como também já fomos escutando aqui na explicação que o Eugênio nos trouxe. É importante nós entendermos que aquele que cobra determinado valor para ajudar alguém através desta faculdade está naturalmente a errar. E tanto erra aquele que estipula um preço como aquele que diz deixa aquilo que achar conveniente. É a mesma coisa. Porque às vezes nós ouvimos e temos conhecimento de pessoas
que, quando chegam à casa espírita, já passaram por muitos outros sítios e muitos outros locais, muitas das vezes pagando determinados serviços que, quando são tornados públicos, digamos assim, quando nos são relatados, nós temos a percepção de que tem a ver com esta situação da ajuda espiritual, da assistência espiritual. O médium é um intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Ou seja, ele é uma espécie de equipamento que permite que os espíritos que já morreram e que vivem no mundo espiritual se possam comunicar com aqueles que ainda estamos ligados a um corpo material. E essas comunicações podem ser feitas de diferentes formas. Pela escrita, pela fala, pela intuição, pela visão, pela audição. Há muitos tipos de mediunidade. Todos eles são importantes no sentido de poderem ser utilizados para o bem, para a ajuda. Sendo que esse bem e essa ajuda devem ser praticados de forma gratuita. Porque essa faculdade foi-nos concedida gratuitamente por Deus. Aqueles que assim o fazem têm naturalmente o concurso dos bons espíritos, dos espíritos que querem fazer o bem, que querem ajudar. E também temos que ter a noção que os espíritos são as almas daqueles que já partiram, não sabem tudo. Saberão naturalmente aquilo correspondente à sua evolução. Existem espíritos atrasados moralmente e intelectualmente, existem espíritos com determinado conhecimento e determinada evolução moral e existem espíritos muito evoluídos. E, portanto, aqueles que buscam a ajuda através da mediunidade e dos médiuns têm que ter essa noção para que não sejam, muitas das vezes, enganados. A primeira forma de não ser enganado é esta do pagamento. Portanto, se nós vamos em busca de uma ajuda espiritual e vamos pagar por essa ajuda, naturalmente que, conforme escutámos nesta leitura, a assistência espiritual que aqueles que têm a mediunidade e a cobram vão ter não é a assistência dos espíritos bons que nos podem ajudar. Será naturalmente a assistência daqueles que ainda estão ligados às questões das paixões materiais, do materialismo e que, obviamente, procuram muitas das vezes seduzir e influenciar os portadores da mediunidade para seguirem por esse caminho do enriquecimento, da obtenção de receitas monetárias à custa de algo que é sagrado, que é santo, como nós também ouvimos nesta leitura. Por outro lado, a outra questão que eu queria salientar é a questão da cura, que também é referida nesta leitura. Jesus, os apóstolos, curaram e não cobraram nada por aquelas curas que fizeram. Ninguém pode afirmar, conforme também escutamos nas leituras, que pode resolver o problema de qualquer que seja, de qualquer pessoa. Ninguém pode garantir que tem a solução para este mal ou para aquele problema, porque as situações deparam-se na nossa vida porque nós necessitamos delas, sejam elas provas ou sejam elas expiações. E elas só vão cessar, as expiações, quando nós as tivermos saldado, quando tivermos ressarcido os nossos débitos, os erros que deram origem a essas expiações. E por isso a cura vem, naturalmente, quando o pagamento cessa, quando termina esse pagamento, quando nós pagamos essa dívida. Então, a cura que nós devemos procurar é a cura da alma, é a cura do espírito, é o entendimento, é o conhecimento que nos vai fazer modificar os nossos hábitos. Mudando os nossos hábitos, nós vamos progredindo, errando menos e, naturalmente, tendo menos problemas, menos expiações. E é essa
os ensinamentos que Jesus nos deu e que o Espiritismo vem relembrar e vem, obviamente, trazer de uma forma racional para que todos possamos entender e não ser enganados por aqueles que praticam a mediunidade e cobram esses serviços. É o momento, Senhor, de agradecer por esta reunião, de podermos ter aprendido um pouco mais sobre a Tua Boa Nova, o Teu Evangelho, nesta reunião familiar em que estivemos juntos, debruçados sobre o Evangelho. Senhor Jesus, agradecemos também à espiritualidade amiga que esteve connosco e que possamos sempre fazer parte desta cadeia de fraternidade que se reúne em Teu nome. Que possa levar daqui, Senhor, um pouco de luz para todas essas famílias desavindas, em desalinho, e que possam encontrar a Tua paz, a Tua luz, e que possam também eles vir em busca da Tua luz, do Teu caminho. Senhor Jesus, Te agradecemos por esta oportunidade e que o nosso lar continue a ser bafejado pela espiritualidade amiga, por todos esses irmãos que estão conosco, sempre e nunca nos abandonam. Seja conosco, Senhor, e ajuda-nos hoje e sempre. Que assim seja. Livro 1, página 26. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas pelas muitas vidas
Antes de nos despedirmos, não queremos deixar de lembrar a necessidade de beberem água que devem ter preparado no início e que os benfeitores espirituais, durante a nossa reunião, magnetizam para que a possamos tomar para o nosso benefício. Queremos ainda lembrar que amanhã teremos mais uma palestra da nossa associação e na sexta-feira também a partir das 20h30. Como temos vindo a lembrar, caso queiram acompanhar as leituras que aqui fazemos nos dias de cada Evangelho, podem recorrer a elas através do Jornal Espírita, pedindo-as diretamente para o e-mail jornalespírita@gmail.com. E mais nada temos por hoje do que despedir-nos, desejando a todos a continuidade da presença dos amigos bons que estão connosco, sempre connosco, agora nestes momentos particularmente, porque se deslocam de propósito quando é hábito termos estas reuniões, mas que estarão connosco, os protetores e guias, quando os lembramos, quando lhes oramos, quando os chamamos para junto de nós. Então, capaz que continue a envolver todas as casas e todas as pessoas que nos ouvem e que Jesus, com a sua falange sublime, continue a acompanhar-nos no nosso trajeto aqui na Terra.